Opa, aí, ó. Levanta. Tamo no ar, hein? Tamo no ar. Tá aqui o Diego Campos, o Vitor Guedert, o Nicolas Tavares mandando salve, seus Gladson. O Diego Campos também, calção branco, meio branco. O pessoal tá entrando na onda aí do uniforme. O Adriano Neves também. Boa noite, Azurras. Boa noite. Eu tô cansado de ver o time do Geninho, diz o Giliard Teixeira. O Felipe Xavier diz aqui, participação especial do Educa hoje. O Educa é o nosso CEO aqui, né? Pronto, Borges, botei do jeito que tu gosta aqui. Boa noite também do Fernando Leite, do Marcos Aldojan, também da Neide Borges, mãe do Borges. O Felipe Aderbal, boa noite, seus testados ao máximo. Leonardo Luiz também da Silva, o Anderson Freitas, a Rosângela Serafim, né, mãe do Vini também. O Mário Felipe Trotti, levei um susto, achei que o René Simões estava apresentando o troféu, mas era o Rafael Xavier. Obrigado aí pela deferência. Mas enfim, isso quer dizer que tá todo mundo aí no ar, já tá tudo bem. Boa noite, pessoal. Começando mais um Troféu Debate, hoje, terça-feira, dia 20 de outubro de 2020. Estamos aqui num pós-jogo mais uma vez, infelizmente, para comentar, né, uma derrota do Avaí, dessa vez lá em Caxias do Sul, Juventude 3, Avaí 0. O Troféu Debate chega com o apoio do It's Coworking, melhor espaço de trabalho compartilhado da Grande Florianópolis. Seja uma empresa ou um profissional autônomo, no It's Coworking tem o serviço e o espaço ideal para você. Acesse itscoworking.com.br ou ligue no 3375-0040 e saiba mais. Para fazer esse Troféu Debate com a gente hoje, está aqui o Eduardo Guedert, ele, né, que está aqui na ilha, né? Eduardo está entre nós, veio visitar Meca, de fone novo, som limpíssimo, né? Boa noite, Educa. Boa noite, Rafael Bigode. Boa noite, Borges. Estamos aí, estou na ilha, né? Como a minha residência é em outro lugar, eu vim jogar fora de casa, né? Vim de branco. Se eu tivesse em casa, eu estaria de azul e branco, certamente. Mas eu tenho dado azar, né? Eu tenho participado do programa nas oportunidades em que o Avaí não se sai tão bem assim. E hoje é mais uma delas. Estaremos aí para cornetar em demasia essa tragédia de hoje. Valeu, boa noite. Boa noite, Educa. Quem está com a gente também é o Felipe Borges. E aí, Borges, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Xavier. Boa noite, Educa. Gostaria de falar para o Educa que eu também tenho dado azar. Toda semana eu venho fazer o Troféu Debate aqui. O Avaí tem jogado mal direto também. Então eu tenho dado azar também todas as vezes que eu venho fazer o troféu. Mais um jogo horroroso, né? Como sempre, a diferença é sempre o resultado do jogo. O desempenho é sempre abaixo da crítica. E vamos comentar os horrores dessa terça-noite. Os horrores dessa terça-noite, o homem é poético, né? Mas enfim, né? O Avaí perdeu, né, hoje para o Juventude pelo placar de 3-0, um jogo medonho, né? Mais uma vez um jogo em que o Avaí é completamente dominado pelo adversário. E isso já tem sido praxe, seja dentro ou fora de casa, independente do resultado. O que mais me assusta é do outro lado do campo tinha um time comandado pelo Pintado. Então, assim, o Geninho tá tomando um baile de basicamente qualquer treinador aí nessa Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje, mais uma vez, ele mudou ali o esquema, né? Pela primeira vez ele tem um período para treinar, e era uma coisa que ele vivia reclamando, treinava pouco, não conseguia treinar. Ele teve uma semana para treinar esse time e apresentou esse futebol modorrento aí que a gente viu hoje lá em Caxias do Sul. Borges, a tua análise tática de como é que esse Avaí se comportou, ou se mal comportou, nessa derrota para o Juventude. É verdade, o Avaí se mal comportou, né? Quando aparece essa notícia de que o Geninho vai ter tempo para treinar, a gente já espera o pior, né? Porque o bom do Geninho, entre aspas, assim, né? Se é que ele ainda tem alguma qualidade assim relevante para estar na frente de um time que tenta o acesso numa Série B, se tem alguma parte boa do Geninho, é esse bate-papo que ele tem, né? Porque trabalho de campo a gente sabe que ele não entrega mais. Então, o ideal para o Geninho é que sejam jogos toda terça e toda sexta, para que não tenha tempo de trabalho mesmo, para ele treinar apenas bola parada, bater um papo com o pessoal ali e ir para o jogo, né? Quando a gente vê tempo de treinamento, o Avaí realmente não entrega nada. Praticamente um turno de Série B jogado fora já. Conseguimos pontos assim
até incríveis, por um desempenho sempre muito abaixo da crítica do Avaí. E hoje ele mudou o esquema, ele passou para 3 zagueiros. Eu não entendi essa mudança de esquema. Até gosto dos 3 zagueiros, mas eu não entendi porque estava fácil arrumar o time, né? Aquele time que ele tinha definido jogando sem a bola no 4-4-2 ali, com 2 linhas de 4, e o Valdívia ou outro meia centralizado ali no ataque, com o Pedro Castro e o Ralf por trás. Isso aí já estava bem até ensaiado pela equipe, assim, estava melhorando. Aí quando ele tirou o Pedro Castro ali que estava aberto e botou um atacante, estava tudo certo. O Rômulo não pôde jogar, era para botar o Jaú ali e manter o time que estava jogando, né? Aí ele quis inventar pros 3 zagueiros. Foi um 3 zagueiros assim diferente daquele que a gente viu dele de 2018, né? No jogo de hoje ele pegava, ele espetava os laterais na saída de bola nas pontas para dar a tal da amplitude, como dizem os jovens, né? O pessoal moderno fala da amplitude de jogo para alargar o campo adversário. Então ele espetava os laterais e fazia o Gaston, o Getúlio e o Valdívia trabalharem por dentro, com o Ralf e o Pedro Castro chegando. Mas como sempre é um Avaí muito espaçado, né? Então é um Avaí que ele não tem uma qualidade coletiva, né? É sempre os jogadores cada um no seu espaço e buscando por individualidades ou jogadas de bola parada e bolas da área, né? Então, novamente, um Avaí que a gente não viu nada. Os contra-ataques foi algo ridículo hoje, assim, né? Parecia que o Avaí tinha acabado de sair de um churrasco, o pessoal tinha tomado uma cerveja, juntou o pessoal ali para bater uma bola, porque os 2 primeiros gols do Juventude, o Ralf teve a oportunidade de matar as 2 jogadas, ele não matou nenhuma das 2 jogadas, os caras vieram dentro do nosso gol, e enfim, aí no segundo tempo o Geninho voltou para o esquema antigo, quando ele tirou o Ayrton, e aí ele botou o Jaú, ele só fez o que ele já deveria ter feito antes. Aí ele tentou corrigir, mas daí já era tarde, o Avaí não tinha mais nada. O Avaí é uma Série B inteira sem apresentar absolutamente nada. A gente não vê nenhum tipo de evolução tática, nenhum tipo de trabalho coletivo. É um deserto, assim, o Avaí, terra arrasada. O técnico hoje, ele vai talvez aproveitar aquelas 2 linhas de 4 ali, agora com o Pedro Castro por dentro. E o Avaí não tem nada, assim, absolutamente nada. É um tempo perdido. É um desperdício de dinheiro também, né? Porque é um elenco que era para estar brigando lá em cima, e a gente jogou um turno fora, assim. Eu acho até que o Avaí tem muito mais ponto do que desempenho nessa Série B, assim. Até o próximo técnico que chegar, a gente torce, né? A gente sabe que não vai acontecer, porque o técnico é amigo do presidente, então parece que não é o Avaí, né? Parece que é o Batistote Futebol Clube, né? E a gente tem muito mais pontos do que desempenho dentro de campo, assim. Até o cara que chegar, ele tem que olhar para essa pontuação na tabela e agradecer, porque em desempenho o Avaí não merecia ter os 23 pontos que tem hoje. Né? Agora o Borges tocou no ponto aí, né? O técnico que chegar, mas eu sinceramente acho muito pouco provável que o Geninho sequer corra risco, né? O Avaí tomou de 5 do Sampaio Corrêa em casa e não correu nenhum risco, levou um banho de bola da Ponte Preta, um banho de bola do Botafogo e também não correu nenhum risco, então não vai ser dessa forma que ele vai correr, só se de fato ele pedir as contas. Agora, Educa, ele teve uma semana para treinar, voltou com essa novidade dos 3 zagueiros. Eu até quero deixar uma opinião minha antes de passar a palavra para o Educa. Um sistema com 3 zagueiros não necessariamente é um sistema retrancado, né? Eu sei que às vezes o imaginário popular imagina e vê assim, não, são 3 zagueiros, então é porque é retranqueiro. Não, hoje à tarde teve PSG e Manchester United, o PSG com 3 zagueiros, só que um deles era um lateral, né? Então um 3 zagueiros moderno hoje, ele tem sempre um lateral de origem na linha de zaga. Tanto que quando saiu a escalação, eu até falei, olha, a escalação é boa, eu só trocaria as peças. Colocaria o João Lucas nessa primeira linha de zagueiro, e na segunda linha, o Jaú pelo lado esquerdo, para fazer ali um corredor, porque me parece que esse time tá sempre querendo tirar a velocidade do lance, do jogo. Tipo, ele se arma para jogar reativamente, né, para esperar o adversário e sair no contra-ataque. Porém, quando ele tem a bola, ele pisa, ele roda, ele vai para lá, vai para cá. Então, ele não dá a velocidade necessária para isso. Pegar os números aí, fechou o jogo com o Sampaio Corrêa, com o Juventude tendo 6 contra-ataques contra 0. E o time que foi jogar fora de casa pela proposta do contra-ataque foi o Avaí.
Então, o Juventude, depois que faz o primeiro gol, aí ele toma essa posição, beleza, já fiz o gol, a bola tá contigo, Avaí, e eu vou explorar o teu contra-ataque, e faz isso. Foi um baile aí que o Pintado deu no Geninho. Agora, Educa, né, o Avaí voltou com esse esquema de Xavier, 3 só zagueiros. rapidinho. Claro, claro, vai lá. Desculpa, só rapidinho, que tu tocasse num ponto interessante. Eu também acho que os 3 zagueiros pode ser um esquema ofensivo. É que no jogo de hoje ficou complicado, que foram os 3 zagueiros e o Ralf, né? Então, nós entramos com 4 caras em campo que não tem nenhuma bola ofensiva, né? Então, quando tu tens a bola, tu tens no máximo 6 atletas ali. Inclusive, o Ralf, com a obrigação de chegar na área, muitos lances foram até bizonhos, assim, com o Ralf se apresentando pro jogo, né? Então, com esses 3 zagueiros, o Geninho meio que liberou o Ralf. Então, peraí, Geninho, se tu vai liberar o teu camisa 5, o teu 5 não pode ser o Ralf. Ou tu não libera ele, ou se tu liberar, tu coloca outro, né? E essas coisas que me espantam, assim, um cara que tem, sei lá, 30, 40 anos de futebol, não enxerga coisas que parecem, assim, básicas nos dias de hoje, né? Mas, enfim, a gente tá seguindo esse pesadelo aí. Pois é, Educa. Então, para além dessa questão dos 3 zagueiros, a que tu atribuis aí também essa derrota de hoje? Teve mais algum ponto que o nosso professor Geninho colaborou para essa derrota? Então, eu ia inaugurar meu comentário aqui com observações parecidas com as que vocês fizeram. Na minha opinião, os 3 zagueiros, eu não tenho nada contra 3 zagueiros, né? Também não acho a priori que 3 zagueiros é um esquema defensivo, não tem nada a ver. Inclusive, vários dos times mais ofensivos do Avaí que nós vimos tiveram 3 zagueiros, né? Com destaque para o de 2009, logicamente, que era um time que dava as cartas normalmente nos jogos e tinha 3 zagueiros, não tem nada a ver. Só que esse esquema, na minha opinião, pressupõe justamente 2 alas que tenham alguma vocação ofensiva. E não é o caso do time que foi a campo hoje, né? Uma das laterais, o João Lucas, que vem jogando muito bem, eu acho até que foi o melhor jogador do Avaí em campo hoje, mas ele é um jogador com características para fazer uma linha de 4, né? E do outro lado, o Felipe, jogador que tem pouquíssimos jogos como profissional, não tem muita qualidade, né? O dito sobrinho do Rivaldo, que eu descobri hoje que nem sobrinha do Rivaldo, isso aí é uma fraude genealógica, é sobrinho da ex-mulher do Rivaldo. Não tem nada de DNA ali. Daí tá. Então, A 2 gente alas. percebe, né? Pois é. Tem 2 alas que não tem vocação ofensiva, 3 zagueiros, ainda o Ralf. E esse time é totalmente desorganizado. Eu comemorei muito as últimas vitórias que nós tivemos, mas em nenhuma delas o Avaí jogou bem, né? Então, assim, eu não cheguei a me empolgar com essa coisa de acesso que muita gente começou a cogitar, porque assim, só se houver uma mudança drástica do time, como é que aconteceu em 2016 entre o time do Silas e o time do Claudinei, um abraço pro Borges, mas aquilo lá foi um raio, né? Foi um raio que não deve cair 2 vezes no mesmo lugar. Então o time vinha jogando muito mal, hoje jogou muito mal, como falou um amigo meu, o Nielsen, que de vez em quando nos acompanha, cada um por si o esquema do Avaí. Não tem proposta nenhuma. O time do Avaí não tem posse de bola, o time do Avaí não tem contra-ataque, o time do Avaí sequer uma retranca porque ainda toma 3 gols de contra-ataque, 2 deles em escanteio, um negócio inadmissível, né? Não, Educa, é a segunda pior defesa da Série B. A pior defesa é o Oeste com 30, o Avaí tomou 23. Sim, então não tem posse, não tem contra-ataque, não tem retranca, não tem bola parada. É um time que não tem proposta nenhuma. Eu não sei o que o Avaí se propõe a fazer em campo. É um amontoado, um bando de jogadores, cada um jogando por si. Peço desculpa aqui, tô com o meu celular. e daí foi mais um baile hoje, né? Aliás, os gols de contra-ataque é um negócio inadmissível também num time profissional, tomar aqueles gols do jeito que tomou. Até no primeiro gol, a participação do Ralf, lamentável, né? No jogo inteiro, né? Mas eu destaco o primeiro gol, assim, deu um bote, nada a ver, deixou o Juventude daí com 3 contra 1. Eu até pensei que tinha sido o Felipe, porque pensei, só um cara muito inexperiente para fazer isso, né? Mas foi logo o Ralf, que também participou mal no segundo gol, né? Aliás, eu acho que o Ralf e o Felipe tiveram as exibições mais desastrosas,
E o Avaí joga mal mais uma vez, perde mais uma vez, uma derrota pesada mais uma vez. O treinador não deve correr risco nenhum. Muito provavelmente ele só sai se ele quiser. Eu até aposto que ele vai cair para cima, eventualmente, não duvido. Ele ser promovido por um cargo no departamento de futebol, sei lá. E nós não temos boas perspectivas para os próximos jogos. É como eu vi, meus amigos. Porque o gerente está testando ali, né, a função, ver se ele se adapta ou não, se é isso que ele vai querer fazer daqui para frente. Então é provável do Geninho ser o próximo aí a fazer, quem sabe, um test drive aí na função de gestor do futebol. Com essa derrota, o Avaí perdeu posições, né? O Avaí agora ocupa a 8ª posição. E ele ainda pode ser ultrapassado pelo CRB, pelo Operário, pelo Confiança ou pelo Sampaio Corrêa, né? Porque jogam Confiança e Sampaio. Mas o Operário está enfrentando o Cruzeiro agora, e se o Operário vencer, ele passa ao Avaí. O CRB enfrenta o antigo Figueirense amanhã, aqui em Florianópolis. Se ele vencer, ele também passa o Avaí. E entre Sampaio Corrêa e Confiança, que jogam na 4ª também, havendo um vencedor entre esses dois, também passa o Avaí na tabela de classificação. Então o Avaí pode ir para a 11ª posição, entre a 10ª e a 11ª posição, na 17ª rodada, faltando 2 para terminar o primeiro turno. Na próxima rodada, o Avaí enfrenta o Guarani em Campinas e fecha o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B na ressacada contra o América Mineiro no dia 31. Vamos ver quem está aqui falando um pouco sobre esse jogo. O Gabriel Volek Fernandes aqui, o esquema 2014 ou o esquema 2018, pergunta ele. Consigo ver o pior dos dois juntos no atual esquema. Felipe Melo, pareceu aqueles botes errados que o cara dá no FIFA e a zaga fica toda exposta. José Meurer aqui, os 3 zagueiros não faz nenhum sentido, não temos alas e nem atacantes rápidos para isso. Um jogo vergonhoso atrás do outro. O Roberto Felizbino narra aqui que saiu gol da Chapecoense, né? Ponte Preta e Chapecoense estão jogando nesse momento. A galera comentando a contratação do Diego Jardel pelo Cuiabá, né? Ele que saiu daqui do Avaí, foi para o Botafogo e agora estava no mundo árabe. Agora foi contratado pelo Cuiabá. O pessoal gostou bastante da fraude genealógica aí, ô Educa. Depois tu patenteia esse belíssimo termo. O nosso querido Mozart Maranhão, que participa também com a gente, está elogiando o teu som, Educa. Disse que ficou show, profissa. O Gabriel Ramos aqui diz ele que no futebol mundial de hoje, um esquema com 3 zagueiros só funciona com futebol posicional e extremamente ofensivo. Jogar defensivamente com 3 zagueiros já faz tempo que não funciona em lugar nenhum. Só no Brasil ainda tentam. O Geninho tenta emular os 3 zagueiros que deram certo com ele, tanto no Avaí em 2018, quanto como ele foi campeão brasileiro lá em 2001 pelo Atlético, né? Também no esquema com 3 zagueiros, mas ele não tem as peças para isso. A torcida tá muito puta da cara aí, né, ô Borges? Mas, como a gente já vem falando, o Geninho não corre nenhum risco, né? Como bem o Educa falou, se alguém do Guarani ligar para cá hoje e me dá o telefone do Borges aí que eu vou ligar para ele para saber como que esse time do Avaí joga, a gente não teria uma resposta para dizer, né? Quais são os pontos fortes do Avaí para ficar de olho, os pontos fracos do Avaí para explorar, certamente a gente saberia dizer vários. Agora, os pontos fortes para a gente dizer para tomar cuidado, certamente a gente não teria. 17 jogos já do Geninho nesse campeonato, já dá para classificar como um fracasso essa 4ª passagem do Geninho pelo Avaí? Com certeza, né, Xavier? Já dá, e a gente avisou, né, sempre que seria um fracasso, né? O cara estava aqui até ontem, né? Ele montou aquele elenco de 2019, aquela coisa vergonhosa, no maior orçamento da história do clube, né? Fomos campeões catarinenses, talvez no pior catarinense do século, acho que perdeu para o catarinense desse ano, em nível técnico, né? E nós fomos campeões já sem jogar nada, então isso criou já uma cortina de fumaça, e chegou na Série A, foi um choque de realidade violento, né? Até na Copa do Brasil, ano passado, né? Então, e aí esse cara volta esse ano, né, para tentar reconstruir o outro ano vexatório do Avaí, né? Talvez daí agora a gente, no nosso maior orçamento da história de uma Série B, e a gente faz mais um ano horroroso, né?
E eu fico muito impressionado como as pessoas ainda olham pro Geninho e querem contratar ele para técnico de futebol, né? Por mais que o campo daí tenha mostrado no passado que ele não tem mais condição de atuar nesse nível. Não sei se o Geninho numa Série C, numa Série D, até acho que nem lá, porque os profissionais, os técnicos hoje estão muito evoluídos, os times estão muito organizados taticamente, né? Então tu pega times com o próprio Juventude, que tem poucos valores assim, tem até alguns jogadores interessantes, mas é mais um coletivo do Pintado, né? Eu vi alguns jogos do Juventude, eu comentei aqui no do troféu lateral já. esquerdo, é o Tinho, Borges. O Eltinho, tem o Luiz Ricardo também na direita. Então aí tu olha o time com o Eltinho, o Luiz Ricardo, aí tu tem o Cajá, que o Pintado monta um esquema para ele jogar, né? Então tu olha que o Juventude é um time, né? Ele tem um coletivo e ele tem alguns jogadores ali, teve o que fez os 2 gols, muita velocidade, tudo, ele tem um camisa 9 razoável, e tem o Renato Cajá e tem um coletivo que funciona em volta. E todos são assim, né, o Borges? Com investimento. E todos são assim, porque um investimento muito menor que o nosso. Essas peças pontuais aí, coisa, essas peças pontuais aí que tu estás falando, são a tônica de todos esses times. É a tônica do Juventude, exatamente. É a tônica da Chapecoense, é a tônica do Operário, que vai passar logo, do Cuiabá. De papel, de nomes, o nosso é o elenco mais forte. Nenhum time tem um Renatinho no banco para meter no segundo tempo e sabe, um jogador com esse nome dentro do campeonato. O Juventude tem aí um monte de renegados. Alguns bons jogadores, o Bochecha é um bom jogador, o Breno Lopes e o outro rapaz da frente são bons jogadores, assim, que tem bastante velocidade, mas é como tu falasse, tem Eltinho, tem Luiz Ricardo. Tem uma galera ali que tava meio solta por aí, né? Então, isso depõe ainda mais contra o Geninho, porque tem muita gente fazendo trabalhos muito melhores com muito menos material humano. Vários estão fazendo isso. Isso fica. E a gente consegue ver que esses times têm coletivo, né? Então, eu vi alguns jogos do Juventude, eu comentei aqui já, vi contra o Oeste, o Juventude fez um bom jogo, o time do Juventude como um todo fez um bom jogo. Depois do Juventude em casa, com confiança, outro jogo bom. E agora contra o Avaí, ele deixou o Avaí. E é engraçado, quando o Avaí tenta atacar, o espaçamento do time do Avaí é gigantesco, né? Então fica um buraco assim, muito grande entre a linha da frente e a linha dos zagueiros, assim. E o Juventude, quando roubava a bola, a liberdade que ele tinha para trabalhar em velocidade, e como que a gente tira a velocidade de um time rápido, né? Diminuir o espaço, tu não consegue ter velocidade no espaço curto, né? Então tu precisa de um time compacto para jogar contra o time veloz. E o que o Avaí fez foi justamente ao contrário, assim. Às vezes que o Avaí tentava jogar, o espaçamento do time era muito grande, e quando o Juventude pegava essa bola, ele tinha muito campo para correr e para botar velocidade no jogo. Pô, o Cajá ali era 20 do segundo tempo, tava dando tapa, abrindo pro cara que tava aberto na esquerda, e o Cajá recebendo livre, armando contra-ataque, e a gente nem via os volantes do Avaí, apenas os zagueiros, assim, o Juventude chegando. Então, assim, o Avaí é um time, é um catadão, assim, todo jogo do Avaí. A impressão que passa é que os caras acabaram de se conhecer, parece que todo jogo eles se conhecem, todo jogo, tipo aquele filme do Adam Sandler lá, o time do Avaí é sempre como se fosse a primeira vez, assim. O Avaí nunca, o time do Avaí, ele não apresenta nenhuma evolução coletiva, assim. Então parece que todo jogo eles apagam da memória, chegam no vestiário, todo mundo se apresenta, esse aqui é o técnico, eles não devem nem se chamar pelo nome, deve ser pelo número, né? Ô número 9, vem pra cá, toca no 38 ali, porque é incrível, E aí, cara, quem seria aquele... E aí, quem seria aquele Tom 10 segundos desse time? Aquele que cuja memória não dura só 10 segundos. Cara, é impressionante, cara. Assim, eu acho que é o Pedro Castro. O Pedro Castro é o único que tem um pouco mais de memória ali. Que todo jogo ele consegue ser regular, assim, menos naquele amontoado do Avaí, né? Então é muito triste a gente ver um investimento desse jogado fora, né? E aí depois a gente... Borges, a propósito, vocês sentiram que 2 dos jogadores substituídos, pelo menos, saíram putaços, né? Pistolaços com as substituições, né? Então, eu imagino que também o clima entre eles, não sei se está dos melhores. Não, e até porque tu imagina assim, Educa, imagina que tu és o Valdívia, tá? Tu passou por diversos times da Série A e tu não deu certo em lugar nenhum. Aí os caras te chamam para vir pro Avaí para jogar uma Série B pela primeira vez. Os caras, Valdívia, cara, é a tua recuperação. A gente vai montar um time forte para subir,
a gente vai ser protagonista na competição, tu vai ser o nosso camisa 10. Cara, é a chance de a gente voltar, nós pra Série A e tu voltar pro mercado. Vem pra cá, vou. Pô, aí não pega técnico nenhum, né, cara? Aí vem o Geninho trabalhar e o Valdívia olha pra carreira dele e fala, pô, perdi um ano da minha carreira, né? Tô jogando mal aqui porque eu tenho um time que não tem coletivo nenhum, eu não consigo jogar, ninguém consegue jogar. É um ano do Avaí que não tem ninguém bem, né? Tu olha assim, começa a ver que o Avaí não tem trabalho coletivo quando é um ano que ninguém se destaca. Não é assim, o Valdívia tá mal. Mas o Jonathan tá bem, o Ralf tá bem, o Betão tá bem, o goleiro tá bem. Não, tá todo mundo mal. E aí o jogador vem pra cá. Ele não tem técnico, se desvaloriza também no mercado. Então tá todo mundo, além de chateado com a condição equipe, com a sua própria condição pessoal como profissional, né? O Valdívia, o Borges, treinado com o Geninho, jogado fora, né? Agora o Educa acho que pode comentar também, né? Algumas dessas contratações a gente comemorou lá no começo, porém sempre tivemos, sempre aquela pulguinha atrás da orelha teve, né? Porque o Valdívia tá desmotivado, tá mal. Eles vêm em declínio, né? Ele vem num declínio visível na carreira, ele não foi aproveitado nos últimos times que ele passou, e a gente esperava que, para a Série B, o Valdívia vai ser um cara muito acima da média. Tudo bem, não rendeu. O Bruno Silva não rendeu. Né? Vários jogadores aí não renderam. Então, eu não sei se a gente vai ter uma outra oportunidade dessa, sabe? De poder fazer um elenco que seja superior ao da grande maioria da Série B e que a gente possa fazer uma Série B bastante tranquila. Coisa que nós nunca fizemos, assim, tirando 2008, que o Avaí teve uma Série B, assim, bastante perene, né? A gente começou bem, oscilou pouco, terminamos dentro do G4 e tal. Todas as outras teve um quê de crueldade, né? Brigamos até o final, subimos em 2014 lá no finalzinho no jogo, dependendo de resultado. 2016 nós chegamos a estar muito próximos, né, ao rebaixamento, depois que a arrancada veio. E esse seria o ano da afirmação, até porque foi isso que foi prometido no ano passado, né? Basta lembrar, esse departamento de futebol largou a Série A do ano passado, em agosto, com a promessa de que não vamos fazer loucuras aqui para tentar recuperar um campeonato perdido para investir na Série B do ano seguinte. Isso, ao que parece, foi investido, porém as peças talvez não tenham sido as mais indicadas para isso, e aí em especial também o comando técnico, né? Afinal de contas, o Geninho já é o terceiro treinador que passa pelo Avaí no ano, e nenhum dos três conseguiu dar nenhum tipo de padrão, nenhum tipo de resultado para esse time, né, Educa? Cara, com certeza o departamento de futebol teve seus erros, né? Ele contratou bons jogadores que todo mundo aplaudiu no início, ou pelo menos a maioria aplaudiu no início, mas a gente comentou desde cedo aqui que houve insistência em determinado perfil, né? E um perfil muito arriscado, né? Vários jogadores que teriam que ser recuperados aqui, que não estavam nos seus auges físicos, né? E isso deu errado, cara. Foi uma aposta que deu errado. Também vários jogadores que a gente não chancelou, que boa parte da torcida não chancelou. Wesley é um exemplo, né? Jogador que ninguém teria trazido, trouxeram. E outros, né? Leonan, chutes no escuro, assim, Jaú, etc. A gente comenta todo o programa aqui, né? Sobre as contratações. Mas também acho que o departamento de futebol entregou, claro, porque tinha muito dinheiro, né? Fez um time caro, mas entregou um plantel que dá para formar um time competitivo, né? Não dá para dizer que esse plantel, que o elenco que montaram não tem condições de jogar uma Série B. Peraí, pô, né? Então tinha que sair um time decente desse plantel na marra. E daí a culpa também tem que recair na direção técnica, né? No técnico do time e também em quem contratou ele, logicamente. Mas também eu queria apontar outros erros aí, porque assim, ficou muito na cara que esse elenco, do jeito que está, com as lesões que aconteceram, jogando desse jeito, ele tem algumas deficiências que precisariam, né, ou pelo menos seria oportuno sanar, se o objetivo fosse realmente subir, né?
e o pessoal ficou parado nesse período. Eu não entendi muito bem. O Arnaldo saiu também o Lourenço, né? 2 jogadores que poderiam fazer a lateral direita, e não trouxeram ninguém. Eu não entendi. Daí estão com o Gurizão ali, que vem colecionando jogos horríveis, e o Felipe, né? Me refiro ao Felipe. E daí o Yuri também, que não tem condições de jogar uma Série B, acho que o Borges vai concordar comigo. Então, assim, acho também que se iludiram com algumas opções, que né, se livraram de jogadores, o Arnaldo era um titular, por exemplo, e não tiveram iniciativa de recompor esse elenco. Na minha leitura é isso. Acho que podia ter saído um time competitivo daí, sem dúvida, né? O elenco foi caro demais, então, assim, se não saísse um time competitivo, seria uma piada, né? Tem como fazer um time competitivo, mas não está jogando um time competitivo, muito por causa do Geninho, e também esses vacilos aí na recomposição do time no meio do campeonato. Eu acho que o Avaí não tem condições de brigar por acesso, vai ficar em meio de tabela mesmo. Não, Educa, agora das contratações, eu acho que o Alan Costa e o João Lucas foram 2 boas contratações, né, que estão rendendo bem, estão jogando bem. E hoje a gente teve a mudança aí no gol, né? O Frigeri foi para o banco e entrou o Gladson. Gostasse dessa mexida, ou tu colocarias, além dos laterais aí que tu citasse como carências, também um goleiro? Cara, na minha opinião, o Frigeri vinha fazendo um péssimo campeonato. Ele faz as suas defesas esteticamente bonitas, assim, né? Mas ele é muito inseguro. Eu não vinha gostando. Para mim, ele falhou em vários dos gols que o Avaí tomou. E em outros vários, um goleiro muito bom teria pego algumas bolas. E ele estava tomando todos. E eu achei que foi uma iniciativa boa trocá-lo. Eu acho até que isso deveria ter acontecido antes, né? Foi contra o Sampaio, que ele foi muito mal, né? E ali era para ter trocado, na minha opinião. Mas tudo bem, saiu nesse jogo agora. E o Gladson entrou e foi tão ruim quanto, né? Ou pior ainda. Porque no primeiro tempo, uma das primeiras bolas ali, ele já saiu todo errado 2 vezes, tentou tomar 2 frangos no mesmo lance. Na sequência, ele protagonizou um lance ali, LeBron James, não sei, que ele foi passar a bola debaixo da perna ali e quase botou dentro do... Cara, eu vi aquela bola dentro do gol, né? Eu até passou o replay, eu não entendi o que aconteceu ali, cara. Será que ela não entrou e depois saiu? Porque pareceu narrador muito também, todo mundo ali levou um susto na hora, né? Porque, pô, olha, cara, ele botou tenso. pra dentro, eu pensei na hora, cara, ele botou pra dentro, não acredito. Tragédia, trágico, né? E também... Foi o lance de maior criatividade do Avaí no jogo, né? Então a gente pode também Verdade. dar esse troféu pro Imprevisibilidade. E daí... E habilidade também. E daí os outros chutes entraram, né, cara? Os outros chutes entraram, assim... um goleiro bom, eu acho que teria pego os 3 também. Não foi frango nenhum deles, na minha opinião, mas acho que um goleiro bom tinha pego. Agora, infelizmente, eu acho pouco provável que o Avaí vai no mercado em busca de um goleiro agora, né? E, Borges, tu que fosse um cara que defendesse aí, pelo menos a testagem, né, do Gladson no lugar do Frigeri, o que tu achasse da atuação dele hoje? Eu tô com o Educa, né? Eu imaginei, um cara experiente, acho que ele tem 35 ou 36 anos, né? Acho que, pegar o Juventude lá, quando tem torcida, já é tranquilo, né? Aí tu vai lá jogar com o Juventude, sem torcida, sem neblina, sem nada, ele poderia ter feito um jogo pelo menos sossegado, assim, né? Não fosse camarada muito, com ele. Pois é. Tem 37, cara, jogando lá em Caxias, sem neblina, E aí... Sem Lauro também. Sem Lauro no meio campo. O Lauro foi o principal, tá com Covid, o Lauro, grupo de risco. E aí o jogo foi complicado. O primeiro, assim, eu acho que os gols não tem muito o que reclamar, assim, porque os caras chegaram dentro do gol, né? Agora, o primeiro gol, mas eu tô com o Educa, assim, eram bolas que um bom goleiro poderia pegar. O primeiro gol, principalmente, o Betão tava... Na verdade, foi até engraçado, assim, os caras chegaram 4 contra 1, assim, né? E aí uma pelada completa, né? Isso, um jogo 0-0. Não tava assim, tipo, mata-mata, o Avaí foi pro ataque porque precisava de um gol aos 48. Não, isso tava 0-0 o jogo.
E aí os caras vieram no 4-1 e o Betão fechou o passe, claramente, do cara, né? Quando o cara armou, o Betão fechou o passe. Pô, quando o Betão fechou o passe, o Gladson tinha que só olhar pra bola, ele não tinha que se preocupar com mais nada. E o cara deu um tapa, passou perto dele e ele não pegou, né? Enfim, eu acho que goleiro também é um problema, mas dos problemas do Avaí eu acho que é o menor, assim. Vai muita bola no gol, o Juventude finalizou 10 vezes no primeiro tempo, e aí tu olha as finalizações totais do jogo, provavelmente não ouvi a coletiva, mas o Geninho provavelmente vai dizer que o jogo foi equilibrado pelo número de finalizações, mas não é verdade, o Juventude finalizou 10 vezes no primeiro tempo, conseguiu o placar, e aí deu a bola pro Avaí, porque sabe que o Avaí não tem nada, então ainda terminou com 14 finalizações, né? Então ele deu mais 4 finalizações no segundo tempo, mais perigosas que as do Avaí, e chega muita bola no gol. O goleiro porque, não... Borges, assim, grosseiramente, por exemplo, eu sempre uso os dados do SofaScore, né? Ele coloca como finalização basicamente todos os chutes. Então, por exemplo, em números gerais, foram 14 finalizações para o Avaí, 15 para o Juventude. Só que dos 15 do Juventude, 7 foram no gol, 7 para fora e um chute travado. Ou seja, é a finalização que não tem destino. Ela é muito mais uma interceptação da defesa do que uma finalização do ataque. Já do Avaí, das 14, 3 foram no gol, 6 foram para fora e 5 foram travados. Então, a bem da verdade, foram 9 contra 14, né? E isso. Sim, que as 3 do gol... e das 3 do gol do Avaí, foi uma falta do Pedro Castro, que ele até bateu bem, mas uma falta até de longe, né? Então, tu vai de jogada trabalhada, o Avaí não finaliza no gol, né? Porque aí tu vai assim, grandes chances, 2-0 pro Juventude, grandes chances perdidas, 1-0 pro Juventude, contra-ataque, 6-0 pro Juventude, então o Avaí vai lá jogar no contra-ataque e toma um banho no contra-ataque. Né? E tem o resultado, 3-0, claro. Porque não é só isso, foi 0-0, beleza. Não, foi isso tudo e 3-0 pros caras, né? Então, essa falta de trabalho coletivo não nos dá... Como eu até falei no último troféu, né? Tu sempre me perguntas a expectativa pro próximo jogo. O Avaí é sempre isso. A tua expectativa pro próximo jogo é sempre 0. Porque o Avaí não apresentou evolução em nenhum momento da competição como time, como coletivo. Então, a expectativa pro próximo jogo é 0 também. O desempenho do Avaí é sempre o mesmo. Só muda o placar. É isso aí. Então, para quem está procurando ambiente de sucesso para o seu negócio, vem para o It's Coworking, melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis. Seja uma empresa ou um profissional autônomo, no It's Coworking tem o serviço e o espaço ideal para você. Acesse itscoworking.com.br ou ligue no 3375-0040 e saiba mais. A galera está participando aqui com a gente. A Chapecoense está ganhando a Ponte Preta em Campinas por 2-0 e está assumindo a liderança momentaneamente. Está indo a 33 pontos e com um jogo a menos. Né? A Chapecoense fazendo uma campanha belíssima. Só perdeu um jogo, enquanto o Avaí perdeu 8. E o Geninho fica brabo quando comparam, né? Aliás, quando cobram dele e não cobram da Chapecoense. Mas enfim. O Cristiano Tomé diz ele que o Vladimir está encostado lá no Santos, louco para jogar. Será que a comissão técnica não vê isso? É um bom nome. Seria para a gente ir buscar no aeroporto, né? Não fosse a Covid. A Priscila Costa diz ela aqui que o Avaí não tem mais solução. Quem mais? O pessoal está comentando aqui. O Roberto Felizbino, o Avaí não tem lateral direito. Estão fazendo um esforço danado para trazer mais um atacante do Paysandu. É o Vinícius Leite, que disseram que ia chegar, não chegou, enfim, está chegando. Ou não. Né? Tudo depende aí, né? É a contratação de Schrödinger. A gente só vai saber quando se revelar. Agora, o meu querido Educa, vamos para Nárnia, né? Vamos pro mundo, entrar no armário e sair numa dimensão paralela. Digamos que Eugênio não resista a essa derrota por 3-0, deixa o comando técnico do Avaí. A solução estaria aonde? Difícil, hein, Xavier? Eu não faço ideia das condições financeiras do Avaí atuais, né? E também tem que ver quem é que tá livre no mercado aí, porque o Avaí não vai tirar treinador de ninguém, eu imagino, né? Eu não consigo imaginar um nome não, cara. Eu sou muito fã de alguns treinadores, eu gosto muito de alguns até que são impossíveis no momento, né? Sou fã de Wagner Mancini, sou fã de Anderson Moreira,
Sou fã de Emerson Maria, sim. Eu acho que eu tentaria um desses nomes, mas eles agora são impossíveis, como eu falei, né? Eu não consigo imaginar ninguém livre que tenha cancha para pegar esse elenco, não. O Borges aí quer falar do Claudinei, né? O Claudinei faz times organizados, isso é um fato. A maioria deles, né? Nem todos. Também não sou esse fã todo do Claudinei, mas o time dele é organizado e com certeza ele faria um time mais competitivo que o Geninho, disso eu não tenho dúvida. Acho que dinheiro o Avaí tem, né? Utilizou 59 jogadores em um ano, né? Não para de contratar, né? Como diz o meu pai, é o time mais rico do mundo, porque nunca fecha a janela de contratações, está sempre contratando alguém. O pessoal que está falando no Dorival Júnior, mas acho que está numa realidade bastante diferente, né? O Cristiano Tomé, o Enderson Moreira também, mas o Enderson está no Goiás, né? Cristóvão Borges... Quem mais aqui? O Trotti disse que o Roberto Alves dirá Gilmar Dalpozo. O Gregório Uba aqui fala do ex-técnico da Ponte Preta, né? Que é o Cláudio Brigatti, que recém saiu lá da Ponte. Borges, onde é que está a solução? Xavier. Mas não pode dizer Claudinei. Porra, aí tu complica a minha participação no programa. No meu contrato diz que eu sou livre para opinar, né? Deixa eu falar. Se cai o Geninho, o primeiro nome é o Gilmar Dalpozo, tá? Isso aí é uma informação. Trago uma informação aí. O nome parece que já bateu na trave, inclusive. O Avaí acabou ganhando o jogo lá no Mineirão, mas ali já tava. Parece que já tinham mandado um WhatsApp ali, mandaram só um olhinho no WhatsApp pro Gilmar Dalpozo. E aí disse que ele visualizou e tipo. Não, só mandaram aquele olhinho no WhatsApp ali, ele deu uma visualizada e ficou por isso. Mas se cai o Geninho, eu acho que vai ser o Gilmar Dalpozo o nome. Eu acho que é um time que não foi montado para jogar de forma reativa. Esse time do Avaí foi montado para se propor jogo, mas a essa altura do campeonato, faltando um turno para a Série B, propor jogo demanda treinamento, demanda tempo de trabalho. Então eu acho que é o seguinte, o Avaí tem que definir o que o Avaí quer, né? Porque é o que a gente sempre bate do Avaí, esse amadorismo, né? Porque a gente voltar um pouco, o Claudinei foi demitido em 2018 e o Geninho, inclusive nas coletivas, eu até achei que ele foi bem antiético assim com o Claudinei, que ele falava muito mal do esquema reativo e tal, dizendo que o Avaí tinha que propor, etc, né? E quando trouxeram o Geninho, a diretoria do Avaí, inclusive o presidente, foi bem claro, né? Que não queria jogo reativo, que o Avaí era time grande, o Avaí tinha que jogar. Pois bem, desde esse fatídico fato, o Avaí não se firmou com nenhum treinador ainda, né? Sempre tentando propor jogo. É difícil, o treinador para propor jogo, ele tem que ter qualidade, esses caras custam caro, tá? Principalmente para nível de Série B. E agora o próprio Geninho, que era o cara que vinha propor jogo, admite tranquilamente nas coletivas que vai ser um time reativo, é isso aí, acabou. Então, pro final da Série B, como a gente não tem tempo de trabalho, tem que ser um técnico que vai fazer esse time jogar compactado, fazer essa defesa parar de tomar gol. Esse time do Avaí tem que pelo menos ter uma defesa sólida, porque ele tem qualidade individual suficiente para um time organizado, essas individualidades começarem a decidir os jogos. Mas o Avaí precisa ter um coletivo. Eu acho que mais do que conceito, essa altura do campeonato, seria mais um treinador que tenha um senso de urgência, né? Alguém que tenha... que tenha habilidade para com pouca mexida, né? Pouca alteração em método, no dia a dia, conseguir dar um mínimo de competitividade para esse time. Porque é como a gente falou, não adianta a gente trazer um treinador agora com essa... que tenha esse cartaz, né? Não, é um cara conhecido pelo conceito, conhecido pela maneira com que ele monta as suas equipes, pela forma de treinamento, se ele não vai ter a mínima condição de colocar isso em prática. Poxa, é tão fora. O Avaí está tão dissociado da realidade em suas ações, em seus, né, suas movimentações, que eu não duvido ele chegar e botar o Evandro de treinador, né? Já pensasse, não? Uhum. Eu não duvido. Pela informação que a gente tem, e já seria melhor, né? Mas é o Evandro que comanda esse time no dia a dia, né? Não, e vamos falar a verdade, o Evandro
Pô, ele é muito melhor que o Geninho, né? Assim, eu troco o Evandro pelo Geninho mais fácil. Já na hora, eu vou buscar, pego o Evandro, pego qualquer Não, um não. no lugar do Geninho. Não, Troco, não, troco, troco. não. Troco pelo Cara, Geninho, depois inclusive... que o Evandro fez lá em Minas Gerais ano passado, pra mim é pegar o boné e sair fora. Porque aquilo foi primeiro foi uma atitude de quem se coloca acima da instituição, ou seja, ele deu uma entrevista depois de ter empatado um jogo onde o Avaí foi rebaixado, dizendo que o resultado foi importante para ele como treinador. Vá para aquele lugar com a carreira de treinador, né? O Avaí é muito grande para ser sparring para qualquer um que seja. E pelo que eu sei, e isso não é nenhum segredo, quem comanda as ações do dia a dia do clube, né? Quem dá os treinamentos é o próprio Evandro. Então, se esse time joga desse jeito, também tem o dedinho do Evandro aí, né? Que é quem tá ali no dia a dia. Mas diga era lá, uma brincadeira, tá, ordem, pessoal? né? Não precisamos entrar nesse mérito todo Sim, aí, porque sim. era só uma brincadeira, tá? Mas ele segue ordens, é um, né? é um exercício de futurologia aqui, né? Até porque, como a gente falou, não existe a menor possibilidade do Geninho cair. A não ser que ele enche o saco e diga que tá saindo e traga alguém, como foi na vez lá que ele trouxe o Alberto Valentim. Ô Xavier, o Agora, que eu te falo do perfil, diga. só antes de ir pro pessoal aí, o que eu te Vamos falo do engatar perfil, como eu acho que tem pouco tempo de trabalho, eu acho que tem que ser um técnico que organize defesas, cara, porque organizar o time sem a bola defensivamente é muito mais fácil do que fazer um time propor jogo. Então, rapidamente, alguém pode vir aqui e deixar esse time pelo menos, né, com as linhas compactas, assim, e um time agrupado em campo, com jogadores próximos, né, pelo menos isso alguém vai conseguir fazer. E eu acho que esse time do Avaí, pelas qualidades individuais, jogando de forma compacta, ele pode brigar lá em cima. Do jeito que o Avaí joga hoje, que o Avaí não ataca bem, e tem tirando o Oeste, a pior defesa da competição, é o que a gente vem falando aqui desde o início da Série B. O Avaí não tem nada. Não tem nada. Agora vamos dar uma passada quem tá aqui. O pessoal ficou meio brabo aí com a possibilidade do Evandro, né? Calma, pessoal, ninguém aqui tá querendo isso, né? Apenas era um exercício de futurologia. Na verdade foi uma tática, é pra gente gerar engajamento. Isso aí, pessoal, na verdade foi uma tática, a gente fala do Evandro, os comentários aumentaram, isso vai render dinheiro pro Troféu Debate. O nosso querido amigo Rodrigo Silveira aqui lembrou do Jorginho, né, da Juventus, mas ele botou um kkk, então creio que seja no modo ironic, mas também é um cara que tá aqui, né, Jorginho que jogou no Avaí, inclusive, já no final da carreira. O Leonardo Luiz da Silva traz uma aspa aqui da coletiva. Segundo o técnico Geninho, essa não foi a pior partida sob seu comando e que o time sabe sim propor o jogo, mas que hoje a equipe errou muitos passes no meio campo. É tão genial essa afirmação aí que ela pode ser do jogo de hoje, do jogo passado ou até mesmo do jogo futuro. Não dá para saber? Não, e hoje, assim, hoje até interrompendo a leitura aqui dos amigos, mas no primeiro tempo o Avaí adotou, e a gente via o Geninho falando lá na beira do campo sobre isso, uma atitude que é de time de nível técnico rasteiro, né? Que é a famosa falta tática, que a gente não via, olha, o Borges vai lembrar também, eu não via desde os anos 90 lá com o Carlos Alberto Silva, aquela turma lá que né, mata o contra-ataque, mata aqui, mata ali. Eu não via esse tipo de tática durante o jogo há muito tempo, né? Mas, enfim. Não, e até assim, um dos pontos positivos do jogo foi que, decidido o jogo rapidamente, ali no início do segundo tempo, né? Pelo menos o Geninho para de gritar, né? Porque é chato ver o jogo, né? É só ele pega, diminui, manda o Ralf diminuir. Porra, o time é um espaçamento enorme. Joga pra frente. Tem que subir, vira, diminui. Cara, aquilo ali vai irritando a gente num nível assim. Eu imagino quem tá em campo, né? E os familiares vendo o jogo em casa e tal. Aliás, o Ralf tem que diminuir, né? É que o Avaí, na verdade, prejudica ele jogando sempre de calção branco, né? Então acho que eles deveriam reclamar isso aí. Ele, o Jonathan, jogadores que o calção branco acaba mostrando o que tá sobrando ali, né? Diga, Duca. Não, eu ia dizer que tava falando de falta tática, eu não sei o que tu consideras falta tática, mas para mim, quando tem que derrubar o adversário, tem que derrubar e deu.
Inclusive, nos safamos de tomar o primeiro gol antes, porque o Gaston Sim. fez uma falta dessas, né? E corretamente. E ele, Corretamente. aliás, daí no gol em que tomamos, ele mesmo tem a oportunidade de fazer a falta, só que ele não faz porque já estava amarelado. E O Ralf teve a oportunidade de matar. Isso, e daí na sequência, mas o Gaston erra o passe, né? E daí ele pode derrubar o cara, só que ele ainda faz assim, entende? Porque ele tá amarelado. Ele do nada, eu não sei como que aconteceu, mas no lance anterior ele era o cara para salvar o contra-ataque. E daí ele não faz a falta no lance do gol. Daí o Ralf tem essa oportunidade, dá um bote nada a ver, né? Que a gente já criticou aqui. E por não fazer a falta, o Avaí toma o gol. E o segundo gol, a mesma coisa, né? A bola quica, o Ralf acha que o cara do Juventude, a bola vai passar por cima dele, o Ralf tá no cara, o Ralf sai do cara, aí ele raspa de cabeça, o cara pega atrás do Ralf e vai dentro do gol do Avaí. E a falta tática mais triste da nossa história, ô Xavier, desculpa me alongar mais um segundo, foi o Rudinei no Elias, em 2015, na Arena Corinthians lá. O Elias passou pelo Rudinei, deu umas 40 passadas do lado do Rudinei. O Rudinei tentou puxar a camisa, aí largava, faz a falta, derruba. Eu acho que o Avaí acabou esse jogo com os dois, sei lá, cartões amarelos. Sei lá. Isso, o Rudinei tinha acabado de entrar. O Rudinei tinha acabado de entrar sem amarelo. Sim. Claro, o Avaí ganhando o jogo lá em São Paulo. Ganhando o jogo. Cara, 30 do segundo tempo. Os caras do banco teriam amarelo, no mínimo. Sim, acabava o jogo ali. Ali era o jogo ter acabado. Mas, enfim, vamos lá. O Rodrigo Silveira lembra aqui, né? Ele avisa Borges, Gilmar Dalpozo tem problemas com o Rei. Segundo eu sei, Dalpozo não trabalha no Avaí enquanto ele estiver por lá. O Jucimar Coronetti aqui, não temos trabalho coletivo e ainda temos que aguentar o Geninho falando que estamos sem 2 jogadores por conta da Covid. É uma piada. O Cuiabá tá sem 8 jogadores hoje, tá? E o Avaí tem ainda, né, um dos que menor tem aí no índice de infectados. Enfim, pessoal falando do Thiago Nunes, não, acho que tá fora do nosso padrão. O Cavalo tá no mercado, não está mais, ele vai assinar com o Oeste, então ele cumpre aquele revezamento, né? Oeste e Criciúma, aí ele fica mudando, agora tá na vez de assumir, é ano par, aí ele tá no Oeste. Eu sempre fui muito fã do Bob Horst, mas os últimos trabalhos dele, né, falam por si sós. Tenebrosos, mas né? Se ficar o Geninho, a derrota vem, né, Duca? Oeste aqui. Puta, é verdade. Sabe que isso vai acontecer, né? O Oeste vai vir aqui bem fechadinho e vai ganhar da gente, né? Enfim, caminhando para o final aqui, agora na próxima rodada, né? Essa rodada ainda tem jogos em andamento, então a Ponte Preta está perdendo para a Chapecoense em casa por 2-0 e Operário e Cruzeiro estão empatando em 0-0. Amanhã tem Figueirense e CRB às 4h30 da tarde, Sampaio Correia e Confiança às 7 da noite. Também às 7 da noite, Cuiabá e Paraná, fechando a rodada na quinta, às 9h30 da noite, Vitória e Guarani, o nosso próximo adversário, então vamos ficar de olho. O Guarani hoje é o 16º colocado. Se vencer o jogo, ele pode ir a 20 pontos e se aproximar lá da gente, né? Mas aí, mesmo com uma vitória sobre o Avaí, ele não passaria, porque ele iria apenas para 6 vitórias e o Avaí já tem 7. Mas tem muitos times ali que estão com seus 19, 20 pontos, 21 pontos, que, completada a rodada, pode ser que o Avaí perca ainda mais posições, termine ali na 10ª colocação, né, na metade da tabela, faltando apenas 2 jogos para o final desse primeiro turno. Educa, o que esperamos lá então desse Guarani e Avaí no estádio Brinco de Ouro da Princesa? Cara, eu vou falar com a base estatística, né? O Avaí deve jogar mal e o resultado é aleatório. Pode sair um golzinho cansado, mas tudo na sorte, né? Nada construído. Só tenho certeza que o Avaí não vai jogar bem, porque é o que tem acontecido em todos os jogos, inclusive quando ganha, né? Agora, a Série B é nivelada, né? Não tem ninguém... Tem um outro time, beleza, que estão lá na ponta, que podemos dizer que jogam um futebol superior do que os outros, mas Avaí e Guarani deve ser nivelado aí, jogo igual, e vamos torcer por um golzinho de bola parada nosso aí, para o Geninho falar na coletiva que o time melhorou, e a gente sabe que não é bem assim, mas pelo menos dessa forma o Avaí se mantém longe da zona de rebaixamento.
Tu vai nessa também, Borges? Ou tu acha que teremos mais alguma novidade ou decepção, né? O tempo dirá. Afinal, quem sacrifica, quem poupa o lobo, sacrifica as ovelhas. Fazia tempo que eu não mandava essa aqui. É verdade. Inventasse agora, né? Eu concordo com o Educa nisso aí. Como a gente sempre fala em todo o troféu debate aqui, a gente não tem nenhuma expectativa pro jogo seguinte do Avaí. E o Educa matou a pau, é bem isso aí mesmo. O que a gente sabe é que o Avaí vai jogar mal, e o resultado é pelo jogo, assim. O Avaí nunca tem propósito definido, o Avaí vai conforme a maré, né? Se sai o gol no início, ótimo. Se toma um gol no início, já vai para cima de qualquer jeito, e a gente viu hoje algo vergonhoso ali no jogo de hoje, né? E o negócio interessante é que é o seguinte, assim, o Avaí tem 23 pontos, tá? O Avaí teria que ganhar as 3 últimas partidas para fechar o turno com 32. Se fecha o turno com 32, ia ter que fazer pelo menos 34 no segundo turno para subir. Então teria que ganhar as 3 últimas e fazer um retorno melhor que o turno para brigar por acesso, assim. Então, era para ter... Hoje era o jogo da vida do Avaí, e eu tô falando apenas de pontuação, tá? Porque em desempenho não tem a mínima chance do Avaí, desse Avaí brigar por acesso, né? Então, tem que ganhar o Juventude lá de qualquer forma, e depois tentar fechar o turno com uma vitória em casa, para fechar o turno perto. Fala do Guarani, ganhar do Guarani. Ganhar do Guarani. Juventude não dá mais, não dá mais, infelizmente, desculpa. Ganhar do Guarani lá, tentar fechar com uma vitória em casa depois, para fechar o turno com 29 pontos. E aí vai ter que fazer um retorno muito acima desse turno. Sim. E ficando geninho, esquece, amigo. É brigar pelos 49 pontos ali, que o Avaí brigando para cair. A faixa de corte vai ser lá em cima. Brigar para fazer essa pontuação aí, e acabou o campeonato, infelizmente, né? Um ano para ser campeão. Eu não acho que o Avaí corre risco de rebaixamento, até porque nesse pragmatismo aí do Geninho, nesse senso de urgência que ele tem e de sobrevivência, ele consegue fazer ali uma vitória aqui, uma outra ali. Então, o Avaí já tem 7 vitórias, então bastaria mais umas 4 até o final do campeonato para que ele atingisse pelo menos um número de vitórias aí na casa dos 11, e que seria já o suficiente para ele ficar na série B. Como o Borges falou, o aproveitamento hoje é muito ruim. O aproveitamento do Avaí é de 45% dos pontos. Então, se ele refazer esse aproveitamento, não sobe de jeito nenhum. E aí ele vai ter que começar uma campanha de muita recuperação nesse segundo turno para tentar brigar por alguma coisa. Porque hoje a Chapecoense está indo a 33, o Cuiabá tem 32, ainda joga na rodada. O América Mineiro tem 32 também e já jogou, né? Jogou hoje à tarde e ganhou do Brasil de Pelotas. Então a turma já está aí, daqui a pouco vai terminar o turno batendo, próximo aos 40 pontos. Então, além de contar com a sua posição, vai também começar a ter que torcer para os outros. Mas, enfim, né? Jogamos como sempre e perdemos como sempre também, né? Mais uma vez um jogo bastante ruim. O que é uma pena porque foi talvez o ano que o torcedor havaiano criou mais expectativa, né, com relação a todo esse ano. Deixa eu ver quem está aqui. O Nilson Carvalho, lá do Ribeirão. Diz que eu pareço meu pai com esse bigode. Meu pai era realmente conhecido pelo belo bigode. Quem mais está aqui? O Felipe Melo. Falaram do Jair Ventura na época que trouxeram o Geninho e muita gente achou ruim. Foi pro esporte e deu jeito no time. Deu uma quedinha de novo, mas com certeza é um treinador muito mais capaz aí do que o Geninho. O Adriano Neves lembra uma outra anedota aqui. Poderia ter casamento dos filhos do Geninho toda vez que o Avaí jogar. Seria uma, né? Temos que ver como é que foi a prole aí do Eugênio, ver se tem algum filho ou filha solteiro. Pra que eu acho até que eles são, não tenho certeza, mas acho até que são muçulmanos, porque é uma esposa cada... O cara já fez uns 20 casamentos, já faltam uns 20 jogos de casamento aí. Ai, meu Deus. Mas enfim, encerrando então mais um Troféu Debate, 1 hora aí de programa. Voltamos na próxima semana para comentar aí mais um pouco do jogo, né? O próximo jogo é no sábado, se eu não me engano, 6 da tarde. Deixa eu dar uma conferidinha aqui. É no domingo, 6h15 da tarde, um horário tenebroso aí para a Série B, né? Então vamos conversar depois se fazemos pós-jogo ou se fazemos no horário normal da segunda-feira.
até porque o Avaí enfrenta depois o América Mineiro no estádio da Ressacada no outro sábado. Então, né, acho que dá pra gente ter tempo aí. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente mais uma vez no Troféu Debate. Voltamos na próxima semana. Sigam as nossas redes sociais aí, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube e também nas principais plataformas de podcast. Estamos lá com o podcast Troféu Debate logo depois de encerrar aqui o vídeo. Valeu, galera, um abraço e até semana que vem.